Quando um anjo aparece na terra, a primeira coisa que ele diz não é olá, não é trago uma mensagem de Deus. A primeira coisa que ele diz é, não tenhas medo. Mas, por que tanto medo? Desde os tempos antigos, os anjos têm sido retratados como criaturas doces, humanas, suaves, com asas delicadas, vestidos brancos e rostos serenos. Mas e se eu te dissesse que essa imagem é uma ilusão? E se os verdadeiros anjos da Bíblia forem algo completamente diferente do que você viu em pinturas, filmes e pregações? E se forem criaturas que desafiam toda a lógica? Seres com múltiplas asas, rostos flamejantes, rodas giratórias cobertas de olhos, tronos em movimento e trovões como voz? Neste vídeo, nós vamos rasgar o véu da religião artificial e te mostrar a verdade escrita nas Escrituras. Uma verdade assustadora, gloriosa e oculta à maioria. Você vai conhecer os 3 céus revelados por Paulo, as hierarquias dos anjos, os nomes esquecidos dos arcanjos, o fogo vivo dos serafins, os guardiões celestiais chamados querubins e o mais enigmático de todos, os Ofanim, as rodas vivas que sustentam o trono de Deus e observam tudo, inclusive você. E atenção, este vídeo não é para curiosos, é para quem quer ver além da aparência e ouvir o que os profetas viram. Fique até o final, porque a última revelação vai te deixar em silêncio. O que você está prestes a assistir pode mudar sua visão sobre o mundo invisível para sempre. Há uma frase que ecoa nas Escrituras como um relâmpago no meio da noite. Não temas. Quase sempre que um anjo aparece, essa é sua primeira frase. Mas por que alguém diria isso, a menos que a visão causasse espanto, tremor ou até terror? O que aqueles homens e mulheres estavam vendo diante de si? Na arte e na cultura popular, os anjos são retratados como crianças sorridentes com asas pequenas ou belas mulheres vestidas de branco. Mas isso está muito longe da realidade revelada nas Escrituras. Enquanto vivemos nossa rotina diária, algo está acontecendo acima de nós e também ao nosso redor. O segundo céu, aquele que nossos olhos não conseguem enxergar, é palco de uma guerra sem trégua entre o bem e o mal, entre luz e trevas, entre anjos e espíritos caídos. A Bíblia é clara. Essa dimensão espiritual é real. No livro de Daniel, um anjo enviado por Deus revela que foi impedido de chegar até o profeta durante 21 dias. E por quê? Porque o príncipe da Pérsia o resistia. No topo da hierarquia dos anjos que atuam na terra e no segundo céu, estão os arcanjos, seres com autoridade, força e poder de comando. A palavra arcanjo significa literalmente chefe dos anjos. Eles são líderes, não apenas mensageiros. Na Bíblia, apenas um deles é nomeado explicitamente com esse título: Miguel. Ele é o príncipe protetor de Israel, o guerreiro celestial, que enfrentará o dragão em Apocalipse, liderando os exércitos do céu contra Satanás e seus anjos rebeldes. Mas Miguel não está sozinho. Nos livros apócrifos, como o de Enoque e Tobite, outros arcanjos são revelados. Gabriel, o mensageiro das revelações profundas, foi quem explicou as visões a Daniel, anunciou o nascimento de João Batista a Zacarias e anunciou a Maria que ela geraria o Filho de Deus. Gabriel não apenas entrega recados, ele traz destinos. Há também Rafael, o arcanjo da cura, aquele que acompanhou o jovem Tobias em sua jornada, libertando-o do mal e restaurando a visão de seu pai. Rafael afirma: eu sou um dos 7 anjos que estão diante da glória de Deus. E finalmente, Uriel, o revelador dos mistérios divinos, aquele que, segundo Enoque, revela segredos do fim dos tempos e ilumina os profetas com sabedoria. Esses arcanjos não são figuras místicas de lendas, são reais. E suas funções continuam ativas. Eles lideram batalhas, protegem os justos, guiam nações e interferem em momentos-chave da história humana. Mas, mesmo com tanto poder, eles ainda não estão no nível mais alto da hierarquia angelical. Acima deles, existem seres ainda mais sagrados, cuja função não é guerrear nem guiar, mas adorar eternamente
diante do trono do Altíssimo. E é para esses seres que vamos agora. No topo da hierarquia dos anjos que atuam na terra e no segundo céu, estão os arcanjos, seres com autoridade, força e poder de comando. A palavra arcanjo significa literalmente chefe dos anjos. Eles são líderes, não apenas mensageiros. Na Bíblia, apenas um deles é nomeado explicitamente com esse título: Miguel. Ele é o príncipe protetor de Israel, o guerreiro celestial, que enfrentará o dragão em Apocalipse, liderando os exércitos do céu contra Satanás e seus anjos rebeldes. Mas Miguel não está sozinho. Nos livros apócrifos, como o de Enoque e Tobite, outros arcanjos são revelados. Gabriel, o mensageiro das revelações profundas, foi quem explicou as visões a Daniel, anunciou o nascimento de João Batista a Zacarias e anunciou a Maria que ela geraria o Filho de Deus. Gabriel não apenas entrega recados, ele traz destinos. Há também Rafael, o arcanjo da cura, aquele que acompanhou o jovem Tobias em sua jornada, libertando-o do mal e restaurando a visão de seu pai. Rafael afirma: eu sou um dos 7 anjos que estão diante da glória de Deus. E finalmente, Uriel, o revelador dos mistérios divinos, aquele que, segundo Enoque, revela segredos do fim dos tempos e ilumina os profetas com sabedoria. Esses arcanjos não são figuras místicas de lendas, são reais, e suas funções continuam ativas. Eles lideram batalhas, protegem os justos, guiam nações e interferem em momentos-chave da história humana. Mas, mesmo com tanto poder, eles ainda não estão no nível mais alto da hierarquia angelical. Acima deles, existem seres ainda mais sagrados, cuja função não é guerrear nem guiar, mas adorar eternamente diante do trono do Altíssimo. E é para esses seres que vamos agora. Entre todos os seres celestiais descritos na Bíblia, nenhum é tão enigmático quanto os Ofanim. Eles não têm asas, não têm rostos, não falam. São rodas, mas não rodas comuns. São rodas dentro de rodas, cobertas de olhos por todos os lados, e movem-se sincronizadas com os querubins, como se fossem parte viva da própria glória de Deus. A visão foi de Ezequiel, o profeta exilado. Às margens do rio Quebar, ele viu o céu se abrir. Um vento tempestuoso, uma nuvem de fogo e relâmpagos, e então, as rodas. Eram de cor de crisólito, um brilho dourado e translúcido, e quando se moviam, o faziam sem girar, em todas as direções ao mesmo tempo. Os olhos cobrindo toda a superfície significavam onisciência absoluta. Nada escapava ao seu olhar. Não havia ponto cego. Eles viam tudo, no céu, na terra, nos abismos. Eram a própria vigilância eterna. Essas rodas não se moviam sozinhas. Estavam diretamente conectadas aos querubins. Onde eles iam, elas iam. Porque o espírito dos seres viventes estava nelas. Não eram veículos, eram seres vivos, e sua função não era comunicar nem proteger, mas sustentar a glória. Eram a base móvel do trono, o carro de Deus, a estrutura viva que carrega o trono, onde ele decide se manifestar. O que Ezequiel viu era um código celestial, um sistema que representa algo que nossas mentes não podem compreender: a eternidade em movimento. Uma roda dentro da outra, sem começo nem fim. Sempre girando, sempre viva, sempre observando. Os Ofanim não aparecem muitas vezes nas Escrituras, mas sempre que surgem, estão ligados ao juízo, à glória e à majestade divina. São os mistérios que sustentam o trono. E se você achou isso difícil de imaginar, prepare-se, porque há mais. Os Ofanim não aparecem apenas no livro de Ezequiel. Eles também são mencionados em outros textos sagrados, em especial nos livros apócrifos, como o de Enoque, e nas visões dos profetas Daniel e João, que viram cenas semelhantes, ainda que em épocas e contextos diferentes. Enoque foi um dos primeiros homens a ser arrebatado. Em seus escritos, ele descreve como foi levado diante do trono de Deus e viu com detalhes os serafins, querubins e os misteriosos Ofanim. Tudo o que aprendemos até aqui, os níveis do céu, a hierarquia angelical, os querubins, serafins e Ofanim,
não é apenas informação curiosa, é revelação espiritual. E toda revelação exige uma resposta do coração. A primeira verdade é que existe um mundo invisível ao nosso redor, funcionando em paralelo ao visível. Não é uma metáfora, é um sistema ativo, em movimento, repleto de leis, ordens e forças. A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E se há uma guerra acontecendo nas alturas, então cada oração nossa é um ato de guerra. Cada decisão espiritual tem peso nesse tabuleiro invisível. Quando oramos, algo se move. Quando adoramos, o céu se abre. Quando nos calamos, o silêncio também tem consequência. A segunda verdade é que Deus não nos deixou sozinhos. Os anjos não são apenas mensageiros, são servos ativos a favor dos que herdarão a salvação. Eles nos cercam, nos protegem, nos conduzem, e mesmo quando não os vemos, estão em missão. A terceira verdade é que existe uma hierarquia na eternidade. Nem todos os anjos são iguais. E da mesma forma, nem todos os homens vivem com o mesmo nível de consciência espiritual. Alguns vivem cegos para o invisível, outros caminham guiados por ele. Saber dessas verdades nos chama a uma vida mais profunda. Nos lembra que não vivemos apenas pela lógica e pela matéria. Fomos criados para a eternidade, e a eternidade está viva, nos observando, nos influenciando, esperando que despertemos. Talvez agora você entenda por que um simples "não temas" era tão necessário. Não era apenas uma saudação. Era uma forma de dizer: você está prestes a tocar o eterno, e o eterno toca de volta. Depois de tudo o que ouvimos sobre os céus, os anjos, os exércitos celestiais, é impossível não se perguntar: e hoje? Onde estão esses anjos agora? A resposta talvez seja mais simples e mais assustadora do que imaginamos. Eles nunca deixaram de agir. O que mudou foi a nossa percepção. Vivemos em uma era onde a lógica foi exaltada acima da fé, onde o invisível virou superstição e o espiritual virou folclore. Mas Deus nunca desligou o céu. A Bíblia afirma que muitos, sem saber, hospedaram anjos em suas casas. Eles andam entre nós. Podem se manifestar como homens comuns, podem proteger sem serem vistos, podem mover circunstâncias em silêncio. E às vezes, podem até nos visitar em sonhos, como fizeram com José, com Jacó, com os pastores em Belém. Não se trata de superstição. Trata-se de compreender que vivemos dentro de um plano muito maior. Um plano onde cada ato tem repercussões eternas, onde cada oração tem eco no trono, onde cada lágrima é vista por olhos que não dormem. E se os anjos estão aqui, o trono também está mais perto do que imaginamos. As rodas ainda giram, os serafins ainda clamam, os querubins ainda guardam, e os ofanim, eles ainda carregam o trono do Eterno, esperando o momento certo de aparecer outra vez diante dos olhos de uma humanidade que esqueceu o sagrado. A pergunta agora é: você vai continuar vivendo como se o invisível não existisse? Ou vai começar a prestar atenção nos sinais, nos sonhos que não são apenas sonhos, nas coincidências que parecem orquestradas, nos livramentos inexplicáveis? Porque uma coisa é certa: eles estão entre nós. E talvez bem agora algum deles esteja ouvindo você. Eles estão aqui, sempre estiveram. Querubins, serafins, arcanjos, mensageiros e guerreiros, cada um deles cumprindo ordens vindas do trono eterno. E mesmo que você não os veja, eles estão te observando, guiando, protegendo, lutando por você em batalhas que acontecem enquanto você dorme ou ora. O que você ouviu hoje não é fantasia, é revelação. A Bíblia nunca romantizou os anjos. Ela os mostrou como eles são: imensos, temíveis, gloriosos. Eles não são brinquedos de porcelana, nem decorações celestiais. São parte de um exército organizado, obedecendo a um Deus que vê tudo, inclusive seu coração neste momento. E agora que você sabe, o que vai fazer com isso? Vai continuar ignorando o mundo espiritual? Ou vai abrir seus olhos para o que realmente está acontecendo ao seu redor? Se esta mensagem te tocou, deixe o seu like, ative o sininho
Se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar. Espalhar a verdade é também uma forma de lutar ao lado da luz. E agora responda nos comentários. Você já viveu algo que parecia impossível, como se alguém estivesse protegendo você? Conte sua experiência. Você pode descobrir que não foi coincidência, foi intervenção. Este foi mais um alerta do canal Luz do Mundo. Que os olhos do céu estejam sobre você e que, ao invés de temer, você comece a perceber.